Olá, tudo bem com você? Você é torcedor do Fluminense? Você é torcedora do Fluminense? Falemos um pouco neste vídeo sobre o Cerro Porteño, que vai ser o adversário do Flusão pela etapa de oitavas de final da Libertadores de América. O Fluminense, de certa forma, teve muita sorte no sorteio, né? Porque o Cerro Porteño é uma equipe que na fase de grupos da Libertadores mostrou muito problema no seu jogo, mostrou muito problema na identidade do seu jogo também, mostrou muito problema de construção de jogo. Isto ainda acontece na equipe. Não houve nenhuma evolução nesse sentido. E acho que o Fluminense teve aí uma certa sorte, né? Esperemos que não seja uma sorte de grego. Esperemos também que o Fluminense consiga se fazer favorito, consiga se favoritar dentro de campo, né, diante dessa equipe paraguaia, que não vive um grande momento institucional. Hoje o Cerro Porteño vive um momento complicado. É um clube que tem muitas dívidas, algo muito semelhante ao que acontece inclusive aqui no futebol do Brasil, com alguns clubes, inclusive do Rio de Janeiro. O Cerro Porteño deve até mesmo, se a gente parar e pensar de uma maneira bastante objetiva, até mesmo o tranco, né, ali do portão de entrada do clube, até mesmo aquela maçaneta, né? O Cerro Porteño estaria devendo, os credores poderiam pedir, porque até isso o Cerro Porteño está devendo nos dias atuais. Até mesmo as chuteiras que os jogadores, né, usam, se fossem cobrar de verdade, até isso o Cerro Porteño deveria entregar, porque deve demais para muita gente. É um clube no qual o mês não tem apenas 30 dias, mas 60, 70, 80, 90 dias. A coisa é realmente complicada. É um clube que está com uma situação muito parecida com a do Cruzeiro, ou seja, algo quase irreversível do ponto de vista financeiro. A FIFA está chegando forte no Cerro, inclusive para impedir contratações. A FIFA está chegando forte e pesado no Cerro Porteño para que ele consiga arrumar dinheiro de algum lugar para pagar, sobretudo dívidas trabalhistas. Tudo isso tem entrado em campo, tudo isso entrou em campo também na fase de grupos da Libertadores, porque em algumas situações a gente via jogadores um tanto quanto perdidos, desanimados em campo, e certamente que aquilo era fruto também da dificuldade de respirar um ar saudável e agradável dentro do clube de El Barrio Obrero, né? Barrio Obrero, o Cerro Porteño. O Cerro é a equipe de massa do Paraguai. É uma equipe que tem muito torcedor apaixonado. Se esse jogo fosse com torcida, mesmo com todas as dificuldades da equipe, acho que o torcedor poderia até gerar uma força maior para a equipe do Cerro. É também uma das equipes que parece sofrer muito sem público nos estádios também. É um clube que costuma ser muito acarinhado pelo seu torcedor. E nesta situação de pandêmica em que não há torcida no estádio, alguns clubes, e o Cerro é um deles, sofrem muito com este problema. Mas o Fluminense tem como vencer o Cerro. O Fluminense tem um problema que é superar a si mesmo como adversário, porque às vezes o Fluminense consegue ser adversário de si próprio, sobretudo em função do jogo muito, muito complicado, às vezes mesmo sem identidade, né, que a equipe pratica dentro de campo, né, treinada, né, evidentemente pelo técnico Roger, né? O Roger Machado é uma pessoa que eu admiro demais, mas enquanto profissional do banco de reservas de um clube, como treinador de futebol, acho que deve muito, deixa muito a desejar, está devendo demais. O grande trabalho do Roger foi justamente no Grêmio, preparando inclusive uma equipe que o Renato pegou depois e levou algumas conquistas muito importantes no cenário do futebol sul-americano e também brasileiro, né? Mas naquela ocasião o Roger tinha junto dele, né, trabalhando com ele, o Eduardo Cecconi, né? E tudo indica, inclusive, que aquele jogo mais ofensivo do Roger, né, de muita qualidade, acontecia por causa da presença do Cecconi. Porque depois disso, o Roger nunca conseguiu ser o mesmo treinador em vários clubes por onde passou. Hoje acho que ele é um técnico confuso, um técnico que precisa estudar futebol, precisa tomar vergonha na cara e estudar futebol. Se ele quer um tipo de jogo, ele tem que realmente estudar para levar esse jogo a campo. Ele era um cara ofensivo, hoje a gente vê o Fluminense jogando em algumas partidas, gente, praticando um jogo defensivo, reativo, e ao mesmo tempo com alguns jogadores que parecem querer puxar a equipe para o jogo mais ofensivo, e o técnico prende, às vezes parece que o técnico solta na hora errada, o técnico que gosta de bancar, né, jogadores mais tarimbados e que não curte muito alguns garotos também, é complicado. Então o Fluminense tem que superar a si próprio como adversário, para depois olhar para o Cerro e ver que se trata de um adversário que vive um momento muito complicado, mas é o gigante paraguaio, é uma equipe tradicional no cenário do futebol sul-americano, e não se brinca com times desse porte, né, gente? Não se brinca com clubes importantes como o Cerro Porteño. Então, não estou dizendo que o Fluminense vai brincar. O que eu estou querendo dizer é que o Fluminense tem que tentar jogar muito sério. Tem que tentar jogar contra o Cerro lá e cá,
aqui e lá no Paraguai, jogar para vencer, jogar para entrar em campo para vencer, mas sobretudo entrar em campo para ter o controle mental da partida contra essa equipe do Cerro Porteño. Porque esses caras que vivem sendo massacrados pela situação institucional do clube, nos momentos decisivos da fase de grupos, no final da fase de grupos ali, eles fizeram o possível e o impossível dentro de campo para conseguir essa classificação do Cerro Porteño. Então na hora H, na hora que precisou mesmo, esses caras conseguiram, com todas as dificuldades que você pode imaginar ou não, eles conseguiram classificar a sua equipe, a equipe do Bairro Obreiro, para as oitavas de final da Libertadores de América. Então, é realmente uma equipe séria, um clube sério, e é preciso ser tratado como uma equipe assim. Então, o que o Fluminense tem que fazer? Tem que ir lá para ganhar, tem que jogar aqui para ganhar também, tem que postular o jogo propositivo, com marcação alta sobre o Cerro, lá e cá. Falando sobre essa equipe do Cerro, além de todos os problemas, ela não vai ter alguns jogadores. O Ángel Cardoso Lucena, que é um volante muito bom, um volante que tem bola, sai muito pro jogo também, mas também fica protegendo muito quando o Vichaçante faz esse tipo de trabalho de sair para o jogo. Mas os dois sabem fazer isso muito bem. O Cardoso Lucena, que é chamado lá no Paraguai de o Pica, né? Ele Pica Lucena, né? Ele Pica Lucena não vai para o jogo. Ele está com um problema ali de lesão, não vai para o jogo. O seu também não vai ter. Outro jogador vai ter o Juan Pablo, o Juan Patino. O Patino não vai jogar porque está suspenso por cartões amarelos, acúmulo de cartões amarelos. E também não vai ter o seu grande jogador, que é o Santiago Arzamendi, né, que foi negociado com o Cádiz da Espanha. Então o Arzamendi não vai jogar contra o Fluminense. Eu acho que é um grande reforço para o Fluminense, porque é um lateral muito bom, que eu queria muito que jogasse no futebol brasileiro. É um dos melhores laterais que estava jogando na América do Sul. Um jogador muito parecido com o Matias Vinha, inclusive, que atua pelo Palmeiras. E ele foi negociado com o Cádiz. É mais um grande jogador que os clubes brasileiros perderam para um clube inexpressivo do cenário do futebol europeu, que é o Cádiz, né? Não vai jogar com esses jogadores, então mais ou menos a equipe deve ser formada pelo seguinte: vai ser o Martínez, talvez o Jean, mas muito provável que o Martínez. Então a gente vai ter aí um 4-4-2 provavelmente, né? E aí vai ter o Spínola, que é jogador da seleção, lateral que é da seleção paraguaia. Spínola, né? O Alex Duarte, zagueiro jovem, muito bom zagueiro, demorou muito para ser titular desse Cerro Porteño. É um grande zagueiro que consegue jogar como primeiro zagueiro, como segundo zagueiro, ou seja, na direita ou na esquerda. Do lado dele vai ter o Pablo Adorno, que deve substituir o Patino, né? E o Luiz Vargas, que deve substituir o Santiago Arzamendi. Então, Martínez ou Jean, Spínola, Duarte, Paulo Adorno e também Luiz Vargas, né? E ali, na volância a gente vai ter o Wilder Vieira, que deve substituir aí o Ángel Cardoso El Pica Lucena, e também o Vichaçante, que é um grande volante, um volante que tem um trabalho de jogo interessante, não somente para assim, proteger a primeira linha, mas também para sair para o jogo. Ele pisa no ataque, ele constrói no campo de defesa, ele constrói no campo de ataque, ele chega perto da área para arrematar também. É uma espécie de camisa 8, mas a gente chama isso na América de volante misto, que é o cara que faz o trabalho do 5, faz o trabalho também do 8 e neste momento faz também quase o trabalho do 10 também, o Vichaçante. É o jogador com o qual a defesa do Flu vai ter que se preocupar demais. Esse jogador Vichaçante é muito bom jogador, muito bom mesmo. A gente pode ter o Aquino ou o Jimenez atuando aberto pela direita, né? E o Matheus Gonçalves, o brasileiro Matheus Gonçalves atuando provavelmente pelo lado esquerdo. Ou seja, a gente vai ter um time aí, gente, né, que provavelmente são os dois volantes, né? Aí vai ter os dois caras abertos, não vai ter ninguém no centro, então vai ter um buraco ali no meio de campo, né? Esse buraco no meio de campo, ele acaba sendo muito bem ocupado pelo Vichaçante, que circula muito bem por ali, às vezes trabalha muito bem centralizado e às vezes usa o corredor central, inclusive, para conduzir a bola e gerar algum dano para a defesa adversária, né? E à frente a gente vai ter provavelmente o Federico Carriço. O Fede Carriço deve ter como companhia ali de ataque o Mauro Bocelli, que era aquele centroavante que estava no Corinthians. Então a gente vai ter, portanto, formação com Martínez ou Jean, provável que seja mesmo Martínez, Spínola, Duarte e Paulo Adorno e também Luiz Vargas, né? Wilder Vieira e Vichaçante. À frente, Jimenez ou Aquino, né? E Matheus Gonçalves. E mais à frente, no ataque, o Carriço, Fede Carriço e também o Mauro Bocelli. É uma equipe pautada no contragolpe, uma equipe que gosta do contragolpe, de jogar no contragolpe, evidentemente. Ou seja, o Fluminense às vezes também tem jogado no contragolpe, né? Então aí, por isso que eu falo, né? Essa coisa de contragolpe, o jogo do Fluminense é meio pedido. Às vezes quer jogar no contragolpe, às vezes quer jogar de forma diferente. O Cerro já joga no contragolpe. Então o Cerro tem esse jogo muito mais... esse jogo que postula o contra-ataque, ele é muito
muito mais eficiente no Cerro, porque ele é muito mais testado no Cerro Porteño do que ele é testado no Fluminense. Então, convém que o Fluminense mude seu jogo e tente, na verdade, ser uma equipe mais propositiva contra o Cerro, tanto dentro quanto fora de casa. Aproveitar os desfalques dessa equipe. O Alçamendi é um grande lateral e o Vargas ainda não consegue dar conta da qualidade do jogo que o Alçamendi produzia para aquele setor esquerdo, né? E acho que esse setor é um setor para o Fluminense tentar atacar, tentar construir o seu jogo justamente por esse setor. O Fluminense tem que abrir muito o campo, o Fluminense tem que tentar trabalhar bastante aberto, ampliando e aprofundando o campo também. Que essa equipe do Cerro Porteño, ela tem dificuldade, a sua linha defensiva tem dificuldade, né? Não pode ir muito pelo centro do campo, nesse caso não pode, por quê? Porque o Duarte ele ganha quase todas, né? O Alex Duarte é um zagueiro jovem, muito bom e ganha quase todas. Ainda que exista um desfalque ali na defesa, né? Que é a ausência do Patino, mas mesmo o Duarte ele pode jogar pelos dois, pode jogar por ele e também pelo Paulo Adorno, que vai substituir o Patino, né? Então o que acontece? O ideal é jogar pelos lados do campo, sobretudo o lado esquerdo da defesa do Cerro Porteño, que vai ter por ali o Vargas, que é um jogador jovem que está substituindo o Asamendi, que era um dos grandes ídolos da equipe. Vai ter também o Adorno, que não é tão confiável como é o Patino, né? E ali, o Ficha Sante poderia, por exemplo, até dar uma cobertura para ele, mas ele circula tanto que às vezes ele não está muito presente ali naquele setor. O Matheus Gonçalves é esse cara que às vezes pode proteger, pode voltar para recuar para ajudar o Vargas, mas ele também é um cara que se ocupa muito do contragolpe. E aí, às vezes, esse setor fica mesmo desprotegido. E também o Gonçalves, no caso. O Matheus Gonçalves não consegue ser um bom marcador. Ele tenta, mas não consegue ser um bom marcador. Então esse setor esquerdo da defesa do Cerro Porteño é o caminho, é a avenida para o Fluminense jogar. É o lugar em que o Fluminense pode realmente construir sua vitória. Tentar jogar por dentro não vai funcionar muito, porque o Alex Duarte ganha de todo mundo, gente. Ganha de todo mundo. E se for o caso, tentar também jogar pelo setor do Espínola, né? Mas ali vai ter provavelmente a proteção do Aquino e do Jimenez, protegendo o garoto Espínola, e ali o setor fica bem mais protegido. O jogo aéreo também é muito bom, porque o Duarte também é bom no jogo aéreo, mas o Paulo Adorno já não é tão bom assim, né? Então é por aí que eu acho que o Fluminense pode ganhar. Não sabemos, por exemplo, do Fred. Por exemplo, o Fred é um grande centroavante, né, do jogo aéreo. Nesse jogo, com a presença do Fred, o Fluminense pode fazer muitos gols nessa defesa do Cerro Porteño, né? Mas infelizmente parece que o primeiro jogo, não sei se ele vai estar presente, né? Acho que o Fluminense pode ganhar esse jogo. Tem que tomar muito cuidado também com o Bozelli. O Bozelli é um centroavante do tipo mais cínico, né, que parece que está morto dentro de campo, mas que consegue às vezes surpreender a zagueirada, né, pegando a bola e arrematando da onde ele pode. Então o Bozelli é um jogador interessante, um centroavante que pode preocupar sim, não pode deixá-lo muito livre. Mas eu acho que o Fluminense tem condição de ganhar esse jogo, mas para que isso aconteça, o Flusão precisa, na verdade, tentar postular um jogo mais ofensivo, mais corajoso, acionando velocidade e com qualidade pelo setor, pelos lados do campo, pelos dois corredores laterais, né? Acho que também pode trabalhar por dentro, mas quando estiver bem próximo da área, tentar diagonizar, fazer uma diagonal, ou tentar, por exemplo, fazer um passe, não tentar o drible. Esse drible quebraria não deve funcionar muito ali pelo centro da área do Cerro Porteño. Pode funcionar pelo lado esquerdo, pode funcionar pelo lado direito, pelo centro do campo eu acho bastante complicado. E precisa tomar muito cuidado com a velocidade deles, porque quando eles pegam a bola, acionam com muita facilidade tanto o jogador Matheus Gonçalves como também o Jimenez. O Carriço, né? O Carriço é o cara que pega a bola pelo setor, ele volta e trabalha mais ou menos como segundo atacante, mas também como extremo por aquele setor direito. Então, o Matheus Gonçalves de um lado e o Carriço do outro, né? Então, precisa se preocupar muito com esse lado do campo. Eles chegam forte pelo lado do campo, eles são muito bons quando eles fazem um cruzamento, geralmente o Bozelli guarda mesmo, então precisa tomar muito cuidado com esse tipo de jogo do Cerro Porteño. Acho que o Flu é favorito, evidentemente, para esse confronto, mas precisa tomar muito cuidado para não perder para si próprio também. É isso.